Oferecimento: Fleming, redes de farmácias. Olá, você que acompanha o Papo Aberto com o Roberto, nós estamos com mais um episódio aqui, hoje falando de um assunto, mais um assunto importante, um assunto relevante, um assunto que muitas vezes as pessoas, você que está nos acompanhando, não curte muito, não gosta muito, mas eu sempre falo, não gosta, mas deveria de gostar. Hoje nós vamos falar sobre política. Nós estamos no ano de 2024, o ano de eleições municipais, um ano bastante importante aí no município de Ponta Grossa e nos mais de 5.500 municípios do Brasil, onde a gente decide aí o futuro do nosso município, quem será o nosso gestor ou gestora a partir de janeiro de 2025. Então, todas as políticas de governo que vão ocorrer a partir do ano que vem. Então, política é o assunto de hoje. E política é um assunto, assim, que eu falei que as pessoas não gostam muito, mas ele já existe há muito tempo, né? Já desde a Grécia Antiga, quando se formou lá as cidades-estado, as polis, onde começou a se organizar ali a sociedade, houve essa questão da política. Então, desde lá, nós temos a questão da política dentro da sociedade, ela é feita por homens e mulheres. E aqui no município de Ponta Grossa não é diferente. Então, a política ela é fundamental no dia a dia da nossa sociedade. E para a gente falar sobre isso, nós estamos aqui hoje com o professor Thiago Guilherme. Seja bem-vindo ao Papo Aberto com o Roberto. Roberto, muito obrigado pelo convite. Quero que você saiba da minha felicidade de poder estar aqui participando desse momento com você para falar de um assunto tão importante no cotidiano de nós, que é a política. Muito bem. Então, esse assunto que a gente vai tratar aqui com o Thiago e com a tua participação. Já falando na tua participação, pedimos que você curte, compartilhe, comente, questione, né? Coloque a sua opinião nesse assunto de hoje. E lembrando que nós temos aí o oferecimento da Farmácias Fleming e também da Adega Imperial. Lembrando também que nós estamos aqui nas minhas redes sociais e também no portal BNT, onde nós temos aí esse espaço tão importante para discutir as coisas que são importantes para a nossa cidade e importantes para você, como nós falamos, que é o assunto de hoje, a questão da política. Como nós introduzimos, Thiago, a política já vem desde a Grécia Antiga, lá com Platão, com os filósofos, onde se formou as cidades-estado, onde começou a organização da sociedade como nós temos hoje, da sociedade moderna. E desde lá a política ela vem se aperfeiçoando, vem mudando, vem se modificando, se adequando, se modelando conforme as sociedades evoluem, conforme também cada país, cada pensamento político. Nós temos aí uma diversidade bastante grande quando se fala em política. Mas o objetivo comum é fazer com que o cidadão participe da sociedade e que a política seja feita para as pessoas, para o cidadão. Então, o objetivo principal da política é atender os anseios do cidadão. E o partido político que nós temos hoje, ele faz essa intermediação. Então, político, necessidade do cidadão e governo, seja municipal, estadual ou federal. Então, você como estudioso também da matéria, como professor também, como que você vê essa questão da política, essa questão histórica e atual, né? A questão atual, a gente vive num momento bastante, nos últimos anos, bastante delicado a política, essa questão da polarização, mas isso não é novidade, né? Roberto, nós temos que entender que toda a sociedade existem espaços que eles são dominados por algum grupo de pessoas. E a importância de nós entendermos o quanto que a política é importante é que quando a gente tem essa percepção de falar o seguinte: eu não gosto de política e eu não me envolvo sobre política. Esse espaço que você acha que você não deve se envolver, ele é ocupado por outras pessoas. E é aí que mora o grande perigo. A importância de nós entendermos que em todos os espaços que nós convivemos, lá na nossa casa, na empresa onde que a gente trabalha, no bairro onde que nós convivemos, nas igrejas onde que a gente, cada um congrega a sua religião, todos esses espaços são espaços políticos, né? E que a importância, sim, de nós, como cidadãos, tentarmos entender o máximo possível e contribuir de uma forma ativa dentro desse processo. É super importante. Quando eu falo sobre a política, eu adoro, né, Roberto, quando você faz essa introdução histórica, eu acho maravilhoso, né? Como é importante nós estudarmos história para entender a política. E quando nós falamos sobre essa polarização política que nós chegamos até hoje, eu gosto de pegar esse recorte recente da história. Nós tivemos, né, duas grandes guerras mundiais.
né? De 1914 a 1918, no qual, nesse momento, a Alemanha ela sai dessa Segunda Guerra muito derrotada, muito fragilizada, né? O seu exército foi extinto, os seus territórios foram diminuídos, e dentro da Alemanha surge um movimento nacionalista muito forte, né? E esse movimento nacionalista, que, né, a gente sabe toda a história de Adolf Hitler, que chega ao poder, ele tenta primeiro um golpe político na Alemanha, posteriormente ele vai preso nessa primeira tentativa, posteriormente ele chega ao poder, e nós temos lá em 39, né, em 1939, a deflagração da Segunda Grande Guerra Mundial. E ali, quando nós vemos a nossa sociedade dividida hoje, como nós temos hoje, polarizada, né? Não vamos falar dividida, né? Acho que não, nós somos uma sociedade como um todo, mas cada um com suas convicções diferentes. Mas lá, Roberto, no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, o mundo ficou dividido, né? Entre a ideia que o capitalismo estava vigente, né? Aqui no Ocidente, e lá os russos com o socialismo. E essa Guerra Fria, que foi se estendendo por muitos anos, até o colapso da União Soviética, a gente vê que parece que essa Guerra Fria ela existe dentro da sociedade, da população meio como um todo hoje ainda, né? E eu acho que isso é importante, nós começarmos a ter um olhar um pouquinho diferente, né? De que a gente entende que os próprios governantes, né? Não tem mais, né, espaço para algumas ideias, e essas ideias têm que surgir movimentos novos. E é aí que eu falo toda hora para os meus alunos, eu falo isso lá na família, e a gente fala em todos que é lugar, a importância de nós estarmos, né, vivenciando a política, entendendo essa contextualização histórica, até mesmo para nós mudarmos um pouco dessa pauta da esquerda contra a direita, do capitalismo com o socialismo, que a gente vê que esses grandes impérios, por exemplo, o Império Russo, né, governado por Vladimir Putin hoje, né, altamente capitalista, altamente envolvido, a própria China, né, Roberto, né, é um exemplo de um país que tem um partido comunista que governa. A China comunista é hoje o país mais capitalista do mundo, já passando dos Estados Unidos. Né? E você está entendendo como a importância de nós começarmos como sociedade realizar o entendimento disso, né? Como que a China comunista, né, é um dos principais países capitalistas do mundo, né? Eu falo assim, né, que hoje é onde eu vou, né? Todo mundo fala dos carros elétricos, né? E quando nós olhamos a nossa cidade, ela está invadida pelo BYD, né? Que é uma empresa chinesa, né? Que está comercializando esse carro aqui para nós brasileiros, que nós estamos aqui, né? Capitalistas há muito tempo, né? Então, esse entendimento dessa movimentação política é importante nós termos para que a gente não fique, né, divagando em ideias que assombram, né, a Guerra Fria, né? Nós estamos no ano de 2024 e nós precisamos debater mesmo quais são as soluções, né, para a nossa cidade. Nós estamos vivendo recentemente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E quando a gente está aqui compadecido com os nossos co-irmãos, né, brasileiros que estão assolados com essa enchente, né, é o momento de nós começarmos sim a debater como que nós vamos ter, a partir de então, debates inteligentes sobre sustentabilidade do ecossistema, do meio ambiente. Isso é política, Roberto. E essa política a gente está falando dentro de empresas, né? A gente está falando sobre empresas que estão debatendo logística reversa. E o que é a logística reversa? É você voltar com o material que você entregou para o teu cliente. Como que eu vou recaptar esse material para que ele não fique jogado na natureza, para que ele não fique jogado, não sendo utilizado, ou seja, pare em aterros, em lugares indevidos, né? Então são empresas, esse debate inteligente, essa ocupação desse espaço, que é político sim, né? Que nós temos que debater, né? Nas nossas igrejas, nas nossas casas, na nossa família. E é debater, e sempre eu falo assim, né? Porque parece que nós brasileiros, quando a gente fala em debater, Roberto, parece que é sempre muito acalorado. Que é discutir, é brigar. Parece não que é. Não é. O debate é o diálogo de ideias, né? E cada um tem seu posicionamento e é no debate, eu sempre falo, né? Onde eu trabalho a gente debate bastante, discute bastante,
E é no debate que você cresce e no debate que você amplia os teus horizontes, né? E você falou da questão da enchente, né? No Rio Grande do Sul, infelizmente, nós tivemos essa catástrofe, é uma catástrofe muito grande, inclusive, é um período de chuva, uma quantidade de chuva, assim, que não tinha se visto em tão pouco tempo, em tantos municípios, né? A grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul foi atingido, assim, de forma muito impactante, né? E as pessoas, eu vejo as pessoas discutindo, debatendo o assunto de quem que é culpa. Esse dia a gente estava conversando aqui com o professor Edson Armando, né? E um dos pontos que a gente vê é de quem que é culpa? É do governo federal, é do governo do estado, é dos municípios, dos prefeitos, né? E as pessoas estão discutindo isso e elas não percebem que, embora elas falam que não gostam de política, mas eles estão discutindo política. Política de planejamento urbano, política ambiental, porque a questão da mudança climática, isso ocorre em todo o mundo, né? É uma questão, a questão do crescimento da economia acaba impactando, enfim, falta de planejamento, né, agressividade das empresas, do próprio agro, em alguns setores, não são todos, é uma minoria, mas isso ele acaba impactando no meio ambiente. Então, a questão ambiental é uma questão bastante importante e ele tem que ser discutido por quem? Por nós, pela sociedade, pelos cidadãos e pelos políticos. Porque não adianta eu e você, Thiago, discutir o que é melhor, né? Para ser não, o que é melhor, não, o que seria o melhor modelo para o meio ambiente, sustentabilidade, mas se toda essa discussão não for transformada em questão de legislação, questão política, nada tem valor. Então, os debates podem ser feitos nas universidades, podem ser feitos na sociedade, mas se ele não passar por uma Câmara de Vereadores, por uma Assembleia Legislativa, por um Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e Senado, ele não vai ter um valor. Então, são essas pessoas que definem aí a questão da política ambiental, por exemplo. E quem são essas pessoas? São políticos. Então, você pode não gostar do político A, do político B, de partido A ou partido B. Mas não tem como. Vai ser o partido político, vai ser um político que vai debater a questão ambiental, que vai interferir hoje no nosso dia a dia, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. Então, teus filhos, os teus netos serão impactados pela discussão política de hoje. E nós falamos no início que neste ano de 2024 nós temos eleições municipais. E uma das pautas que tem que ser discutido é a questão ambiental, a questão do planejamento urbano. Porque não é só a questão ambiental de preservação de nascentes, de preservação das matas ciliares, que às vezes a pessoa, quando pensa em meio ambiente, a pessoa pensa nisso, né? Rios, lagos, nascentes. Não, a questão ambiental é a questão do centro da cidade, a questão do lixo, a reciclagem do lixo pode interferir no nosso futuro. Então, a questão da educação ambiental na sala de aula. Você é professor, né? Seja lá para a educação fundamental, médio, o ensino superior. Então, tudo isso tem que ser debatido e tem que ser colocado nas discussões aí do nosso debate político, dos planos de governo. Então, a gente fala isso para mostrar para as pessoas o quanto que a política é importante, em especial neste ano de 2024, onde nós teremos aí os debates políticos e os planos de governo. E você falou da questão da enchente, é só um dos problemas que nós temos na sociedade, mas é um problema muito grande. Então, aquelas pessoas, os políticos candidatos que não têm isso na pauta, é porque realmente não estão preocupados com o futuro da cidade, com o futuro do estado e do país. Roberto, esse gancho é perfeito, né? Quando nós falamos que nós fazemos política a todo momento, fica isso. Quando você começa a debater com seus pais, quando você começa a debater com seu vizinho, e no conceito de debater é conversar sobre o clima, é conversar sobre o meio ambiente, você começa assim a criar uma ideia que você começa a observar quem são os candidatos que vão falar sobre essas ideias. E você vai votar nos candidatos que mais representam a sua ideia. Então mostra o quanto que é importante sim você se reunir com as pessoas lá do teu bairro, se reunir com as pessoas da sua família, conversar sobre essa postura política, essa postura com relação ao ecossistema como um todo. Porque sabe, Roberto, que eu penso da seguinte forma, quando se fala um pouco sobre o agronegócio e com os ambientalistas,
parece que fica uma história de nós contra eles e não existe isso. Nós temos que tirar isso da cabeça. Nós temos que falar que o agro é super importante e que o agro ele desenvolveu de uma forma fantástica. Mas está claro que o modelo que o agro está caminhando precisa ser ajustado, precisa ser aperfeiçoado. E para isso nós temos que ter políticas que ajustem, que aperfeiçoem e que regulamentem. Isso. O agro é importante, traz a riqueza para o país, tanto a agricultura quanto a agropecuária são importantes, a gente exporta para muitos países. O que a enchente do Rio Grande do Sul está falando para nós, que é só uma, que teve na Bahia esses tempos atrás, agora já está chegando em Santa Catarina, também tem várias cidades já recebendo, né? Maranhão também nós tivemos Maranhão. os problemas assim de enchente. Roberto, o modelo que está precisa ser aperfeiçoado. É isso. Não é que nós queremos que o agro acabe, que nós somos contra o agro. Não, não. A gente está falando o seguinte, que esse modelo ele precisa ser ajustado, né? E na nossa vida, acho que todo momento é assim, né, Roberto? Quantas vezes você que, né, já viveu tantas situações e quantas vezes você não teve que mudar o rumo do teu barco lá, né, nas tuas decisões? E não é nem questão de retroceder, é redirecionar. É redirecionar. Né? Então não é nós contra eles. E daí que eu vejo como que é importante a política. É sim você trazer uma pessoa do agro, você trazer um técnico da universidade que estuda, pesquisa, né, para a gente tentar entender a visão de um, a visão de outro, como que a gente pode chegar num consenso, algo próximo de um, algo próximo para outro. Nós não vivemos mais na era das pedras, onde que é eu impondo algo para alguém, mas sim nós debatendo, entendendo qual que é o melhor modelo, para que nós sejamos uma população, uma sociedade autossustentável, né? Que a gente entenda que não dá mais para nós pensarmos em só desmatar, só derrubar a árvore. Nós precisamos sim. Quais são os modelos que nós vamos seguir? A minha empresa, como que eu posso fazer com que os materiais que ela produz, o resíduo que ela produz, eu consiga recaptar ela, quem sabe às vezes fazer isso em dinheiro. É muito legal isso, porque eu tenho um familiar meu que trabalhou muito tempo na Águia Sistemas. E ele falou que lá atrás tinha um monte de pessoas que catavam materiais recicláveis lá da Águia, que era recorte. E com o passar do tempo, isso elas deixaram de entregar para essas pessoas por não saber o destino correto que eles estavam vendendo, né? Hoje existe um processo delimitado com todo o resto de sucata calculado, esse metal que é perdido, e com que isso volta para dentro da empresa de uma forma sustentável, né? Então é esse tipo de debate, é esse tipo de política que a gente faz dentro da nossa empresa. E se você é um microempresário, você pensa assim, isso não me afeta diretamente. Afeta sim, né? É o bueiro da frente do teu comércio, é a estética de frente da tua empresa que está sendo, né, tumultuada com aquele lixo. Então tudo isso são coisas, atitudes pequenas que nós temos que debater. A política está toda hora no cotidiano da gente, como empresário, como políticos que exercem cargos, né? E que nós tenhamos esse olhar, sim. Quem são os políticos que estão debatendo ou que trazem em pauta esse tipo de problema, né? A gente quer desenvolvimento econômico, mas a gente precisa morar numa sociedade onde que ela seja sustentável, onde que nós consigamos estar vivos aqui, né? Onde que não tenha esses desastres, né? Esses climáticos que a gente está falando que vão acontecer com maior frequência. É isso que eu ia comentar, porque esses desastres climáticos, embora o do Rio Grande ele fugiu um pouco da curva, não tinha se visto até hoje algo parecido lá no Rio Grande, acho que no Brasil também não nessa dimensão, mas assim, ele é pontual ou ele pode se repetir e aumentar, né? E isso a gente não sabe, né? Mas assim, a chance de ocorrer fenômenos climáticos agressivos iguais a esse, ele é muito grande, seja qualquer estado do Brasil, né? E a gente estava falando sobre a questão do agro versus meio ambiente, né? Que não são antagônicos, um não é inimigo do outro, mas assim, um depende realmente do outro, porque se o meio ambiente ele for muito agredido pelo agro, né, vai sofrer as consequências. Nós vamos sofrer as consequências, assim como o agro sofreu as consequências no Rio Grande por uma questão climática, uma questão ambiental, né? As plantadores lá de soja ou de qualquer cultivo, nesses municípios onde foram inundados, tem setor lá que perdeu quase toda a produção. Então, uma questão climática afetou diretamente a questão do agro, a questão da produção. Por isso tem que ter esse equilíbrio para que não ocorra isso e também para que a gente possa fazer com que
o agro possa... A gente está falando do agro, mas isso serve para outras áreas também. O agro possa crescer, possa evoluir, porque vai aumentando a população, vai aumentando a necessidade de consumo. Isso é natural, aumenta a população, aumenta o consumo. Tem que ter mais área de plantio. Mas como que vai ampliar essas áreas sem que a gente tenha aí um ataque direto ao meio ambiente, né? Ô, Roberto, o agro brasileiro, ele dá muita aula de como o desenvolvimento da tecnologia auxiliou na produtividade. Ou seja, olha que debate interessante, né? Veja a política, o debate político que se pode fazer. A produtividade brasileira é alta em alguns insumos, mas tem vários outros insumos que a nossa produtividade, comparado com outros países produtores, é muito pequena. Ou seja, nós estamos plantando em grandes áreas para ter um resultado menor. Tem outros locais que planta-se em áreas muito menores e tem um resultado, uma produtividade menor. E é esse tipo de debate, como que nós vamos transformar o nosso agro mais produtivo, mais assertivo, preservando o que a gente tem, né? Transformando esses locais que nós vivenciamos hoje em polo turístico com preservação do meio ambiente e com auxílio do agro, porque o agro a gente quer que ele vá lá, que ele seja mais produtivo, a gente quer que ele seja mais assertivo. E a solução não é só desmatar e ir avançando com a produção. Essa não é a melhor solução, né? Não é a mais inteligente a princípio. Não, porque esses efeitos climáticos extremos que nós vimos ocorrendo agora recentemente, está se demonstrando que eles vão acontecer com uma frequência maior. Quando nós falávamos nos anos 2000, nos anos 90, a gente falava sobre as enchentes nas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, aonde que aquela selva de pedra não tinha para onde escoar água e aquelas águas enchiam as avenidas e tudo aqueles carros boiando, aquelas pessoas com aquela, né? E hoje nós estamos falando que numa região do sul do país, aonde que a gente, né, tem uma importância do agro gigantesca, o arroz tem um polo de produção de arroz gigantesco nessa parte, eles foram afetados, isso vai afetar diretamente a produção do arroz no Brasil, vai afetar diretamente os produtores. E é isso que nós estamos falando, que esse debate político de nós trazermos as pessoas assim, ó, nós precisamos redirecionar o caminho, nós precisamos debater qual que vai ser o modelo daqui para frente, né? O caos que nós causamos já para o universo, para o planeta, ou nós falamos, né, pro Brasil, tá dado, Roberto. Né? A ideia agora é nós olharmos para os políticos que estão sendo eleitos agora e você falar assim, ó, na tua pauta tem a respeito da preservação do meio ambiente, como que nós vamos debater esse meio ambiente? Do crescimento com equilíbrio, né? Crescimento sustentável. As empresas precisam debater sobre isso, a sociedade precisa debater sobre isso, né? Que claro, que é muito característico nós ficamos compadecidos olhando aquelas imagens, tudo aquele volume de água, né? Mas, e eu pós isso, né? O dia após o amanhã, né? Como vai ser o amanhã? Como que nós vamos debater isso e conversar sobre isso? Como que nós vamos chegar junto com os parlamentares, junto com os vereadores? Quem que é o vereador que você vai votar? Quem que são os deputados estaduais que você vota? Quem vai ser o prefeito que você vai votar? Tem que debater isso. Nós temos que conversar sobre isso na sua escola, na sua empresa, né, na sua família, né, que esses eventos climáticos extremos, se nós não fazermos nada de diferente como sociedade, né, eles continuarão se repetindo e vai afetar cada vez mais toda a população em cadeia. E é isso que nós precisamos redirecionar o barco. E nós estamos falando ali, claro, do Rio Grande do Sul, agora das chuvas, Santa Catarina também, uma questão bastante emergencial que assustou a todos, que é algo que aconteceu pontualmente. Uma enchente muito grande aconteceu pontualmente e poderá acontecer novamente. Mas tem outros problemas que nós vivemos no dia a dia que não aparecem, como não aparece uma inundação. Mas que ele depende também de uma vontade política, depende de um planejamento de políticas públicas. Trânsito. Trânsito é uma coisa que afeta 100% das pessoas. Seja quem anda de bicicleta, de moto, de ônibus, de carro, pode ser até de helicóptero. Então o trânsito é algo que atinge a 100% das pessoas que vivem, no nosso caso aqui em Ponta Grossa, né? E o que se discute hoje sobre a questão do planejamento da nossa cidade com relação à questão do trânsito? O que está se pensando para o trânsito da nossa cidade para as próximas décadas? Porque hoje as pessoas têm uma preocupação de sair hoje, pegar engarrafamentos, às vezes eu uso bastante aplicativo e eu uso o transporte coletivo, utilizo
Os dois. Às vezes pega o transporte coletivo, o aplicativo, o motorista fala, para sair de Oscar Pereira para chegar no Shopping Paládio, pela Balduino, no táxi ali, avenida, vai uma meia hora, 40 minutos na hora de pico. Isso nós estamos em 2024. Imagina como que vai ser em 2034, em 2044. Então, tem que se discutir isso. Alternativas para o nosso fluxo no trânsito. Não adianta também sair tirando vagas de estacionamento, como tem acontecido em algumas regiões da cidade. É algo paliativo, que soluciona momentaneamente, mas daqui a um pouco vai ser insuficiente da mesma forma. Então, a questão do transporte coletivo, a questão da mobilidade urbana é algo bastante importante, que é um dos assuntos que também tem que estar na pauta dessa eleição agora de 2024. E a gente fala isso por quê? Para voltar à política. Então, as pessoas que sofrem ali no trânsito cedo, na hora do almoço, vai deixar o filho na escola, tem horário e tal, o trânsito não anda, é culpa de quem? É culpa também de um político que não planejou, que não discutiu, e culpa do cidadão que não cobrou essa discussão e não participou dessa discussão. Se você é um estudante, tanto da universidade quanto do ensino médio, você se organiza para um grêmio estudantil. Um grêmio estudantil é uma ferramenta política dentro da escola que tem ferramentas sensacionais para participar sobre isso. E quando nós falamos sobre mobilidade urbana, a gente fica pensativo em falar sobre transporte urbano em Ponta Grossa, porque a gente sabe que a empresa que está gerindo, ela tem um contrato não feito, as coisas estão mais complexas, e sendo que não era isso que nós tínhamos que estar debatendo. Nós tínhamos que estar debatendo assim, quais são as empresas e quais são as soluções de mobilidade urbana que essas empresas de transporte coletivo vão dar para nós, né? Para que você pega assim, um morador lá da Santa Paula, né? Que No caso, eu utilizo o ônibus do Santa Paula Centro. Santa Paula Centro. É uma dificuldade grande. Roberto, se pega assim, mas alguém que faz faculdade e passou no curso de odontologia lá no EPG do campus. E você é morador lá do Gralha Azul, lá da Santa Terezinha, Xangri-Lá, né? Para você conseguir passar por toda a cidade, esse transporte público ele não é eficiente, ele não consegue te dar mobilidade para você conseguir chegar com qualidade lá no teu lugar. E por isso que muitas vezes você opta por comprar um veículo seu próprio, comprar mais uma moto, ou você usar os aplicativos, mas porque esse transporte público não é de qualidade. Então veja a importância de nós debatermos a mobilidade urbana, de como que os principais centros mundiais estão lidando com isso, com engarrafamentos, com poluição, né? Que a gente está falando assim, né? Estão vindo os carros elétricos. A gente está tendo uma solução de algo que é a emissão do carbono. Mas quando a gente está falando desse carro elétrico, fisicamente ele está ali, né? Ele está sendo produzido, ele está ali. E ele não vai facilitar a nossa ida e vinda dentro dessa mobilidade dentro da cidade. E tem mais uma questão, assim, tá chegando, claro, o carro elétrico é uma realidade hoje, mas ele não é acessível ainda para o trabalhador comum. Financiamento ele não é acessível, ele é algo positivo, algo necessário, mas não é acessível. Então isso vai demorar um tempo para que a gente, né, tenha essa quantidade maior de veículos. E você falou ali da pessoa que sai lá do Xangri-Lá e precisa ir lá para o campus de Uvaranas, da UEPG. Até esse dia eu estava conversando com o professor Edson Armando e a gente falou sobre mobilidade também. Se você entrar no qualquer ônibus, vamos pegar o de Santa Paula que eu falei, ou no de Uvaranas, que sai do terminal ali para Uvaranas. Também já peguei esse ônibus ali, é terrível. Se conseguir entrar no ônibus é uma disputa. Se você perguntar para as pessoas que estão ali dentro daquele ônibus ali, qual que é a solução para elas saírem dessa dificuldade? Vai ser comprar um carro ou uma moto. Essa é a solução para cada um. Só que cada um que está dentro do ônibus, se comprar um carro, que nem eu brinquei isso, se der de presente para cada um carro ou uma moto, também eles não vão chegar lá no campo, porque não vai ter via pública para essa quantidade de carros e motos transitarem. Também não é uma solução. E quando a gente fala assim, e por que mais pessoas não utilizam o transporte urbano, o transporte coletivo? Porque ele não é de qualidade, Roberto. Porque se você tem aí uma frequência que é a necessidade das pessoas, e a questão que você falou da qualidade. Realmente a qualidade hoje não é adequada. E quando você fala de viabilidade econômica também para o trabalhador, né? A viabilidade econômica, quanto que é o custo de uma passagem? Então são fatores que são importantes. Que daí, no caso, eu falo assim, né, do poder público, se tiver que ter alternativas, né, de subsidiar, se for necessário para a sociedade como um todo, ter benefício nós como um todo. E é isso que nós temos que começar a pensar, Roberto. Nós temos que começar a pensar que como que nós vamos melhorar
o bem comum para todos. Não só para uma pessoa com mais dinheiro ou com uma pessoa com mais dificuldade financeira ou com que tem mais dinheiro. Nós temos que pensar assim, o que é bem comum para todos nós? A mobilidade urbana é o bem comum para nós temos que debater isso. Porque quem vai utilizar são todos nós. Você pode estar de bicicleta dentro do ônibus ou numa BMW. A dificuldade de transitar é muito parecida. Perfeito. Então esse debate, esse bem comum da sociedade como um todo, a segurança pública, o transporte coletivo, são debates que nós temos que estar toda hora assim fazendo, entendendo qual modelo, como que nós vamos melhorar, aperfeiçoar a nossa guarda municipal, como que a gente vai desenvolver ela, preparar elas para os desafios que a demanda da nossa sociedade vem surgindo, né? Os nossos parques, né? Como que vão ser cuidados de uma forma eficiente, como que nós vamos conseguir trazer tudo isso para o cotidiano, e esse debate precisa ser feito. E se a gente não ocupa esse espaço, Roberto, está sendo ocupado por pessoas. Daí a importância de você sim se envolver com a política, de você sim debater isso com o teu vizinho, debater com o seu familiar, debater na igreja, debater na escola, entender quem são os candidatos que você vota, as pessoas, eles se preocupam com esse tipo de situação. A gente está falando sobre efeitos climáticos extremos, é bem comum da sociedade. A gente está falando sobre transporte público, a gente está falando sobre segurança pública, que são bem da sociedade como um todo, que não importa se você é alto, baixo, negro, branco, se você qual a tua etnia, da onde que você veio, qual que é a tua relação econômica. O que importa é que nós andamos numa sociedade onde que o transporte, onde que a minha mobilidade é eficiente, aonde que eu consiga ir para um parque, fazer uma caminhada, levar meus filhos brincar num parque, que ele seja seguro, né? Que é onde eu consiga, né? Viver bem com o meio ambiente, né? Viver e numa cidade economicamente saudável, onde que a gente traz um polo turístico, né? Ponta Grossa é um polo turístico pouco explorado ainda, né? Tem bastante potencial, mas a questão da exploração realmente, ela deixa um pouco a desejar. Tem sido feito nos últimos anos, ainda não a contento. E é também uma questão que tem que ser cobrado, principalmente para quem é do setor, né? Seja as pessoas que vivem, né? Hoteleiros, restaurantes, pessoal que vive do turismo, né? Eu nem falo assim, você vem em Curitiba, outras cidades, Maringá, Foz do Iguaçu é um pouco fora da curva, porque Foz do Iguaçu realmente é uma das principais cidades no mundo com relação ao turismo, né? Então não dá para comparar. Mas em outras cidades você vê o turista conhecendo a cidade, visitando o museu, indo. Aqui em Ponta Grossa assim, você não consegue perceber esse turista vendo a cidade no final de semana. Às vezes no final de semana você vai lá ver o museu tá fechado. Então alguém vai vir fazer turismo em Ponta Grossa no final de semana, vai ver o quê? Vai poder ir no Lago do Olarias, para Vila Velha, e aí nos locais que são particulares, Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha, mas aquilo que é mantido pelo Estado, aquilo que é promovido pelo Estado, você tem poucas opções para o turismo, ou mesmo para quem mora aqui em Ponta Grossa, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Thiago Guilherme para falar sobre a questão da política. A gente falou aqui do meio ambiente, da mobilidade urbana, né, do trânsito, da segurança, mas o tema hoje aqui é política. Por que nós colocamos o tema política aqui? Porque a gente sabe, nas discussões que a gente tem no dia a dia, na família, com os amigos, que as pessoas assim, têm uma aversão muito grande à política, não gostam de política e não querem discutir política. E o que a gente está debatendo aqui, colocando aqui, realmente você tem que participar, tem que gostar, tem que discutir, debater, não ficar nessa discussão odiosa de partido A, partido B, fulano, beltrano ou cicrano, mas sim de questão de política para o cidadão, política para a cidade, política pública. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser cobrado, isso tem que estar em pauta no nosso dia a dia. Principalmente, não só no ano de eleição, mas no ano de eleição ele tem que ser mais colocado ainda, porque é onde se disputa aí o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos. Você falou da questão da segurança, vamos fazer um parênteses aqui na segurança, né? Você falou das demandas que tem na sociedade. Educação, saúde, né? E também segurança. Eu percebo assim que hoje, né, você vê muita cobrança por parte da sociedade de segurança pública. E a gente discute bastante isso. Por que a sociedade cobra tanta segurança pública? Nós estamos falando agora há pouco também de quem tem condição financeira, mais ou menos.
Quem tem condição financeira, você pode pagar o melhor colégio para o teu filho. Pode ser aqui em Ponta Grossa, manda ele estudar em São Paulo ou manda ele estudar nos Estados Unidos. Você tem dinheiro, você manda teu filho estudar onde você queira. Saúde. Você pode contratar um plano de saúde, aqueles que vêm com helicóptero te buscar quando você está com problema de saúde. Agora, na questão da segurança, por mais que a pessoa tenha uma condição financeira muito boa, e eu não vejo as pessoas andar com segurança por aí, cada um com seu segurança. Você não consegue contratar segurança pública. Você contrata a empresa que faz o monitoramento, mas contratar um policial, contratar um guarda municipal ou um segurança privado, isso é para pouquíssimas pessoas. Então, a segurança pública é algo que todas as pessoas precisam. Não é só no caso do sistema público de saúde, é para as pessoas que não têm plano, que não têm condição financeira, de repente. A educação pública para quem não pode pagar o colégio particular. E a segurança? Segurança é para todos. Segurança é para todos. E quando nós falamos assim, Roberto, sobre segurança pública, muitas vezes essa pessoa que tem um volume maior de dinheiro, né? Um pouco não, ele tem um volume maior de dinheiro. Essa pessoa ela até pode comprar lá a sua casa dentro de um condomínio e ela pode ter um carro, onde que esse carro é mais tecnológico. Pode mandar blindar o carro. E pode mandar blindar o carro, do qual ele vai transparecer um pouco mais de segurança. As escolas hoje são cada vez mais tecnológicas, onde que os pais com seus carros entram dentro da escola, deixam os filhos dentro da escola e na hora de pegar os filhos, pegam dentro da escola. Mas de todas essas situações que eu fiz, você tem noção do volume de dinheiro que é comercializado e que se nós, que é feito, né? E que se nós, como sociedade, tivesse uma situação de segurança pública muito melhor que dos índices atuais, quem sabe todo esse volume, toda essa energia que a gente desprende de técnicas, de dispositivos de segurança, tornariam a nossa sociedade como um todo melhor, né? Então, sim, está na hora de nós debater, sim, qual que é o modelo de segurança pública, né? Eu tenho filhos que estudam ali no centro, tá, Roberto? E é muito rápido, é muito diário o meu trânsito dentro perante o centro ali, na Praça Barão Rio Branco e ali na Igreja dos Polacos, né? E a gente olha aquele grupo de pessoas que são pessoas dependentes químicos, né? Que estão ali jogado à mercê, né? E essas pessoas são as pessoas que muitas vezes fazem pequenos furtos para alimentar o seu vício nos comércios, né? E o que eu quero que você quando for debater com política, for conversar com o seu candidato, for conversar com a sua família, como que nós temos um debate para nós, como que nós vamos ajustar essas pessoas, tentar tirar eles daquela marginalidade, daquela situação de rua. A política de assistência social, né, que às vezes não é muito debatido, não se dá muita importância no momento da eleição, do plano de governo, mas a assistência social, ela é muito importante nesse problema que você está colocando, né? E porque não é um problema só de segurança pública, também é de segurança, ela é mais social do que de segurança. Daí que eu falo que a importância do poder público mesmo, né, Roberto? A importância do poder público de ter os candidatos que congreguem dos mesmos valores que você, que debatam isso, é efetivamente, claro que quando eu sou comerciante, né, Roberto? E claro que quando você tem o teu comércio invadido, quando alguém furta ou faz claro que você tem um sentimento de ficar brabo, claro que você tem esse sentimento, mas o que nós temos que olhar de cima da sociedade mesmo, né? O poder público olhar de cima e tentar entender como que nós vamos solucionar essa demanda. Essas pessoas estão ali, essas pessoas estão necessitando de ajuda, de saúde, né? E qual acompanhamento que tem uma equipe de assistência social que faz visita, que mapeiam quem são essas pessoas, né? Então nós temos que pensar sobre isso, nós temos que conversar sobre isso, ajudar, tentar diminuir o impacto dessas pessoas que estão em situação de rua, né? E até você deu esse exemplo, né? E é um exemplo muito claro, né? Você pega ali na Ponto Azul, na Praça Barão do Rio Branco e em outros pontos da cidade, mas vamos pegar esses dois que são os principais da nossa cidade. Lá você tem um grupo de pessoas que ficam ali, né? Esperando, de repente, uma alimentação. Você não tem ali 100% dessas pessoas que são só pessoas de rua e não tem 100% dessas pessoas que são ou viciadas ou traficantes. Você tem de tudo um pouco ali. Você tem as pessoas que não têm realmente para onde ir, às vezes são pessoas que vêm de outras cidades e estão passando aqui na nossa cidade, são pessoas que saíram de suas casas, tem muitas pessoas que têm casa, têm família e por qualquer motivo preferem ir para a rua. A gente já viu diversos relatos aí no Brasil inteiro. E tem aquela pessoa que está ali se aproveitando das demais, que é o fragilidade daquele ambiente. Traficante de droga, ele vê um espaço onde ele pode vender a sua droga. Então,
tem de tudo. Então tem que ter a parte da assistência social, a parte da repressão ao tráfico, que é necessário, aos traficantes, enfim. Então, mas isso é política pública. Não adianta só a guarda municipal fazer o seu trabalho, você pega ali alguém que roubou uma loja ali, vai prender ele. Você prende, daqui a pouco você prendeu o João, daqui a pouco tá o José, daqui a pouco tá o Luiz. E eu brinco, se você for só usar a prisão, né, dessas pessoas para poder organizar a nossa sociedade, você vai ter que deixar, o operário vai ter que deixar de jogar ali pra gente colocar todo mundo no Germano Krieger. Isso mesmo. Então, você tem que ter uma política para que essas pessoas tenham alternativas, enfim, tentar recuperar essas pessoas do ponto de vista psicológico, às vezes é muita questão psicológica, a dependência química, enfim, as necessidades que essas pessoas têm, e aqueles que não são necessidades que realmente têm que ser punidos, deverão ser, mas tem que separar ali o joio do trigo. E Roberto, e outra coisa, né? Que não existe, nesse debate, facilmente ele é conduzido por uma forma errada. Que não existe nós contra eles, como se, se encoberta quem faz coisa errada. Claro que não. As pessoas que fazem coisa errada, a gente quer punir veementemente, como tem. Mas como você está falando claramente, e acho que é isso que nós temos que olhar com carinho e com cuidado para as pessoas, como seres humanos dignos, que tem muitas pessoas que chegaram numa situação de rua por N situações, e que a assistente social ela tem que estar ali mapeando essas pessoas, qual que é o caso de cada uma delas, para que a gente possa, que a gente como sociedade, como seres humanos, né, no meu caso como cristão mesmo, né, de como que eu posso colaborar com essa pessoa, como que eu posso contribuir para que ela saia dessa situação de rua. E como tiver lá, quem ali é um contraventor, quem está fazendo uma coisa, o peso da lei nela, sem dúvida nenhuma. Mas aquela pessoa que está ali fragilizada, precisando de uma ajuda, precisando de sair daquela situação, profissionais com alto potenciais, nós temos que ter uma equipe de assistente social ajustando as demandas que a nossa sociedade tem. E nós temos, e isso eu falo que é bem comum, Roberto, porque a cidade inteira passa por essas praças. E nós temos que olhar essas pessoas como seres humanos e tentar tratar elas, ajudar, auxiliar elas e punir quem é o traficante. É porque você passa por ali, você olha, você não sabe se você fica com dó, com pena, com raiva, com medo. Esse sentimento, né? Você vai à noite ali já chega alguém para pedir uma passagem para viajar para não sei onde, alguém pediu um dinheiro para comprar não sei o que pro filho. E aí você vê diversas histórias. Quem está nos acompanhando já ouviu diversas histórias às vezes, da mesma pessoa. E eu percebo muito assim, eu sou muito observador, né? Você vê às vezes o casal com um filho no colo pedindo dinheiro ali para alimentar o filho, aquela história. Você fica pensando, mas será que realmente ele está pedindo dinheiro para... Chega uma hora que aquela criança ele não consegue mais segurar no colo. A criança cresceu e ele está ali com a criança pedindo dinheiro. Então, é uma questão de realmente ver se essas pessoas precisam realmente, ou é falta de trabalho, neste caso. Os profissionais, nós temos. O que não tem é, às vezes, a política pública eficiente, a vontade política do gestor não digo dar uma solução, porque a solução realmente seria sonhar, mas amenizar a situação dessas pessoas e daqueles que convivem no entorno. Falando do comerciante. O comerciante se sente incomodado em ter... Aqui chegou esse ponto, mas de ter uma cracolândia na sua região, como acontece nos grandes centros. Então, os comerciantes se sentem incomodados com isso. As pessoas que circulam, precisam passar por ali, também se sentem incomodadas. E as pessoas que estão ali também têm uma necessidade. Então, como discutir isso? E você falou agora há pouco sobre a questão de hoje os colégios estão preparados. Você chega lá, entra lá dentro quase da sala de aula, pega o teu filho, mora num condomínio fechado, fica lá no condomínio fechado, só que as pessoas não vivem neste mundo do colégio para o condomínio fechado. Os filhos das pessoas vão no shopping, então não adianta ter o iPhone 33 e não poder andar com ele no shopping, na rua, passear no parque. Então, em algum momento, as pessoas, por mais que eles tenham a segurança privada no condomínio, que tenham a segurança na escola, em algum momento ele vai viver em sociedade. E esse momento ele vive em sociedade, ele tem que estar seguro. E veja que sensacional isso que nós estamos falando, Roberto. É o seguinte, eu como consumidor, quando eu estou só como consumidor, eu quero ir num lugar onde que me atendam bem, onde que esse lugar esteja organizado e eu não tenha medo, certo? Eu como comerciante, eu quero receber essas pessoas que são meus clientes com tranquilidade, com excelência, com carinho, essas pessoas. E como cidadão,
Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade, como cristão, você olha para aquele ser humano, você tem que olhar ele com esse olhar de que como que nós, como sociedade organizada, como uma política pública, nós vamos solucionar isso, né? E não simplesmente nós pegarmos toda hora, virar de lado e falar assim, isso aqui não é problema meu, isso aqui não está comigo. Nem eu como comerciante, nem eu como consumidor, mas eu como cidadão atuante dentro de uma sociedade. A política está todo dia. A política está em nós conversarmos sobre esse assunto. Quem são essas pessoas que são esses dependentes químicos? Como que nós vamos ajudar eles? Como que nós vamos auxiliar eles? Como que o rigor da lei vai prender os traficantes que alimentam esse sistema daquelas pessoas que ficam ali fazendo pequenos furtos? Sim. Né? E essa questão da segurança é uma coisa muito complexa, claro. Mas assim, a gente vê que o nosso sistema de segurança pública no Brasil, né, em Ponta Grossa, ele está deficitário, ele está ultrapassado e tem que ser remodelado. Você pega ali alguém que fez um furto pequeno, mas é um furto. A lei hoje diz que quem rouba tem que ser condenado, vai preso. Às vezes a pessoa roubou o celular, vai preso. Ele vai estar, o pequeno delito vai estar junto com o traficante de drogas, com o estuprador, com o grande marginal, com o grande bandido. Então, às vezes a pessoa entra ali, ladrão, onde você fala, e entra numa escola para virar bandido. Então, isso é um problema que a gente tem nas penitenciárias, né? O modelo nosso é ultrapassado, tem que ser discutido bastante. Hoje, quem não paga pensão alimentícia, o povo fala, briga assim, das coisas certas que tem na lei, não pagar pensão e ir preso. E hoje a nossa legislação fala isso e a polícia e a justiça tem que cumprir. É o melhor caminho você pegar alguém que está devendo pensão alimentícia, que não está pagando lá pro seu filho, que normalmente o cidadão pensa que é para a mulher, né? Pensa, é pro filho, pra filha, não está pagando e vai prender ele. Então, se alguém que é autônomo, se ele está preso dele, que ele vai deixar de trabalhar, não vai conseguir pagar de uma vez. Ou se é um trabalhador, também vai acabar perdendo emprego, enfim, e não vai pagar. A melhor solução é pegar alguém que está devendo pensão alimentícia e colocar junto com o estuprador e com o traficante dentro do Rio Branco de Souza, aqui em Ponta Grossa, no caso, ou em outras cidades. É a melhor solução. Então, isso tudo tem que ser discutido. Não sei se essa é a melhor ou tem outras alternativas, enfim. Mas eu estou dando um exemplo, assim, você pega uma pessoa que está cometendo algo errado, não paga pensão, é errado, mas você coloca ele junto com um bandido. A pessoa não é um bandido, ele não está cumprindo a lei. Uma decisão judicial, uma ordem judicial. Não está cumprindo, mas ele não é um bandido. Aí você pega ele, prende e coloca junto com o bandido. E qual que vai ser a consequência disso? Então, a questão da segurança pública é algo assim, bastante complexo, mas ele tem que ser discutido. E discutido por quem? Pela sociedade, através da política, através dos políticos, né? Por isso que a gente está falando hoje assim, da política, que a gente insiste muito nesse assunto, porque as pessoas realmente, Thiago, tem, né? A gente ouve muito que, principalmente às vezes empresário, né? Eu sou empresário, não dependo da política, eu tenho meu ganha-pão, mas o imposto que é cobrado dos alimentos é discutido por políticos, a questão da carga tributária, a questão dos encargos sociais do trabalhador que ele tem ali na sua empresa é discutido por políticos. Então, tudo é discutido dentro da política. Então, não tem como a gente escapar dessa discussão política. Tem como a gente tentar tampar o sol com a peneira ou você fazer que não me pertence, mas pertence sim. Então, a única diferença entre você reconhecer que a política é importante, né, e ignorar a política é que você vai ser, como você falou no início, você vai ser governado por aqueles que têm o interesse. Porque alguém vai estar discutindo política, alguém vai estar sendo eleito. O espaço, ele é sempre ocupado por alguém. Se você não vota numa pessoa que tem as ideias como a sua, ele vai ser ocupado por outro. Pra gente finalizar, esses tempos estava uma discussão aqui em Ponta Grossa de aumentar o número de vereadores. E o debate que você via, assim, praticamente 100% das pessoas falaram, não tem que aumentar, inclusive tem que reduzir. Da minha parte, eu deixava 3 vereadores. Muita gente tem esse pensamento simples, tem que deixar 3 vereadores. Muito bem, nós vamos discutir a questão da concessão do transporte coletivo. O modelo de transporte coletivo. 3 vão decidir por 360 mil habitantes. Vamos discutir a questão da concessão do lixo. Vamos discutir para onde que a cidade deve crescer. Então, você acha que 3 pessoas devem... Porque a Câmara de Vereadores, seja com 51 ou com 3, é a Câmara de Vereadores que vai legislar. Então, você acha que 3 pessoas devem definir o destino da cidade? É isso? Então, as pessoas, às vezes, não entendem o papel do vereador. Então, se você tem uma quantidade maior de vereadores, você tem um debate maior, uma disputa de ideias, né, de pessoas com pensamento diferente, divergência, e expor. Agora, se você tem 3 pessoas, 2 decidiu, eu e o Thiago decidimos que o transporte coletivo tem que ser da Feira Sociedade Anônima, ponto, tá resolvido.
Então, não é o melhor caminho. Então, às vezes as pessoas não têm esse entendimento para que serve o vereador, para que serve um deputado estadual, para que serve um deputado federal. Senador, esses dias estava conversando com um amigo meu lá no trabalho. Se você fizer uma pesquisa hoje no calçadão ali ou no shopping, quem que são os 3 senadores do Paraná? Se você perguntar na bucha, eu acho que mais da metade das pessoas não vão saber. O percentual é muito pequeno. Não vão saber quem são os 3 senadores. Nem sabe que tem 3 senadores. Se perguntar quem são os 3, porque não acompanha a volta e não acompanha a questão do trabalho do político. E isso é algo, assim, que a gente vê que é muito prejudicial para a nossa sociedade. Né? Não tenho dúvida da importância desse entendimento da atuação de cada uma das entidades representadas dentro dos 3 poderes da República, né? Que nós conquistamos bravamente, né? Esse modelo, né? Democrático, que é o melhor modelo, né? Dentre todos os modelos ruins, o nosso precisa ser aperfeiçoado, mas é o melhor modelo, aonde que tem a representatividade de várias pessoas. E por isso a importância da política para que você atue nela e vote em pessoas que tenham uma representação política com suas ideias. É isso que é importante, é ter pessoas da mais diversidade dentro de uma Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ou dentro da Câmara Federal. Muito bem. Agradeço imensamente, Thiago, por você estar aqui hoje para a gente discutir esse assunto, embora que não seja um assunto muito digesto para a maioria, mas que ele é bastante importante, ele é fundamental, né, no nosso dia a dia, em todos os setores da sociedade, para todos. Para aquela pessoa que não tem emprego, para a pessoa que está trabalhando, para o pequeno empresário, para o médio, para o mega empresário. Então é um assunto realmente que ele é fundamental, que é a discussão política. E como nós falamos, às vezes você pode não gostar. No Brasil nós temos hoje em torno de 30 partidos políticos. Muita gente pode achar que é bastante, pode ser, mas nós temos em torno de 30 partidos políticos. Então você tem uma opção muito grande de ideologias, de pensamentos. Então você pode e deve escolher o que você acha melhor para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, para o teu pensamento, mas tem que escolher, tem que discutir, tem que ver qual que é o melhor modelo e debater esse modelo. E principalmente, falta muito para as pessoas o acompanhamento do trabalho dos políticos, dos partidos políticos, não só no ano da eleição. Nós estamos falando periodicamente. De 2024, ele é muito importante porque ele tem o debate político no nosso município aqui, os planos de governos, para ver qual que é a ideia de cada candidato. Só que 2025, 2026 também é muito importante, porque hoje eu, Roberto, sou candidato a prefeito. Eu vou prometer muitos fundos para ganhar o voto. Esse é o objetivo de quem é candidato, ganhar o voto. Mas aquilo que eu prometi, aquilo que eu coloquei no plano do governo, eu vou cumprir minimamente? Tá aí o papel do eleitor. Se ele votou no Roberto, ele vai ter que ver, e o Roberto ganha a eleição, então nos próximos 4 anos eu tenho que cobrar do Roberto que aquilo que colocou na campanha seja colocado em prática, se não 100%, mas a maioria das propostas. E essa é uma falha muito grande que a gente vê no eleitor. Ele resume, às vezes, a participação dele política no dia da eleição e a partir dali não é mais problema meu, é problema dos políticos. A política você faz diariamente, é isso mesmo, acompanhando periodicamente como foi a votação, não só nas votações que são mais acaloradas, mais polêmicas, mas nas decisões micro colocadas todo dia dentro da Câmara de Vereadores. É importante se acompanhar no teu deputado federal que você votou, o teu senador, que os 3 do estado do Paraná que você votou, acompanhar eles. Se você tem rede social, todo mundo tem rede social, acha lá os senadores que você votou, segue eles, vê o que eles estão falando, para que você esteja municiado de várias informações e você forme a tua opinião, né, conforme a realidade que você foi criado, com as tuas demandas, e você ter as suas demandas, criar a sua criatividade, criar a sua identidade, e não apenas através de um videozinho ali que foi criado, foi jogado no grupo do WhatsApp e você for tomar tua decisão baseado só naquilo. É importante nós debatermos diariamente a política. E, Roberto, eu quero agradecer imensamente por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, cara, né, de participar aqui com você. Como a gente já teve um momento quando que a gente fez uma cobertura das eleições de Ponta Grossa, foi um momento maravilhoso, para mim, marcante na minha vida. E estar aqui hoje, batendo esse papo com você sobre política, falando da importância do político, das demandas da nossa sociedade, foi realizador para mim. Quero agradecer você imensamente. Nós que agradecemos a tua participação, Thiago. E agradecemos também você que está nos acompanhando, o Papo Aberto com o Roberto. Coloque aí sua opinião, fale o que você pensa da política, se a política é importante para você ou não. E esse espaço realmente é para discutir. E o que a gente fala sempre, assim, as discussões eles são fundamentais no trabalho, na casa, na igreja.
enfim, na sociedade como um todo. O que você não pode é ficar discutindo a questão pessoal. Às vezes a gente vê muita briga de família porque é Lula, porque é Bolsonaro, porque é X, porque é Y. Isso não leva a lugar nenhum, não leva ao crescimento individual ou ao crescimento coletivo. Agora, você debater, discutir o que a gente quer para a nossa sociedade, o que a gente quer para a nossa cidade e cobrar realmente de quem tem que ser cobrado, que é a classe política. Mas a política, como nós falamos aqui nesse dia de hoje, ela é muito importante para todos nós, seja a nível municipal, estadual ou federal. Por isso que a gente insiste bastante em trazer esse assunto aqui para mostrar para as pessoas o quanto que elas têm que tirar essa mística de que a política não serve para mim, a política é coisa ruim. Não, a política é coisa boa, é coisa necessária. Ela pode ser ruim se ela for feita de forma errada por pessoas erradas. Aí cabe a você escolher o político que faça da forma correta, da melhor forma e principalmente que você participe, cobre e acompanhe a vida política dos eleitos, dos não eleitos, de todos que vivem nesse mundo da política que ela é cotidianamente discutida através aí das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, da Câmara Federal, do Senado Federal e dos executivos também. Então, nossa mensagem de hoje é para que você realmente participe o máximo possível da vida política da nossa cidade. Lembrando que o nosso bate-papo aí tem oferecimento da Farmácias Fleming e também da Adega Imperial. E mais uma vez pedimos para que você curta, compartilhe, debate, comente aí esse nosso episódio do Papo Aberto com o Roberto e convidamos para você estar aí acompanhando os próximos episódios. Um abraço a todos e boa semana. Oferecimento: Fleming, Rede de Farmácias.